Eu posso deixar você comprar alguma coisa de 30, de 35, até de 40 centavos. Inclusive, eu não almocei hoje pra arrasar com a festa. Olha aí! Aquela velha rabugenta da sua mãe te defende. O aniversário do Kiko é, sem dúvida alguma, um dos melhores episódios de Chaves, um dos mais queridos pelos fãs. E não é à toa, é lotado de piada boa. O Chaves está acabando com todo o bolo! Mas o que esse episódio esconde vai te deixar de cabelo em pé. Então se prepare para arrasar com a festa. Sempre esperei esse momento, o melhor vídeo para fazer isso, e vem com a gente. Esse vídeo está saindo no dia 22 de abril de 2026 e no dia 21 de abril de 1975, esse episódio foi exibido lá no México pela primeira vez. Ou seja, o Kiko comemorou seu aniversário há exatamente 51 anos, ou quase exatamente, bateu na trave. O que mostra que o Chespirito não estava muito preocupado em as coisas fazerem sentido com datas, porque no episódio do Cãozinho da Bruxa do 71, o Kiko fala isso. Eu nasci em 7 de maio de 1965. Não. E na real, nem para por aí, porque rolou regravação desse episódio, não como aniversário do Kiko, mas sim aniversário do Nhonho. ¿Tú sabes por qué Ñoño no te invita a su fiesta de cumpleaños? Por quê? Porque sabe que en cuanto llegas te acabas todos los sándwiches. Mas na real a festa nem acontece. Primeiro porque é um remake somente da primeira parte do episódio, daquelas conversas que acontecem no pátio, e também, apesar de ser uma regravação, tem coisa diferente. No momento, Chaves fala que ficou chateado pelo Nhonho não o convidar para a sua festa. E o amigo fala isso. Oye, pero mi fiesta de cumpleaños es hasta dentro de 7 meses. Mas esse episódio foi exibido no dia 18 de agosto de 1980 e no dia 19 de janeiro de 1981, ou seja, 5 meses depois, adivinha o que veio? ¿Por qué llegaste antes que yo? Ay, porque si llego después tú ya te acabaste toda la comida, pues qué. Sim, rolou aniversário do Nhonho no restaurante. E no dia 3 de março de 87, outra data nada a ver, rolou aniversário dele de novo. E de novo no restaurante. Los que quieren jugar son 2 y los que queremos comer somos 3. Por lo tanto, somos mayoría. E no dia 11 de janeiro de 1988, data do meu aniversário, mas nessa época eu ainda nem era nascido, rolou o aniversário da Popis. Porque mi tía Florinda hizo 8 sándwiches, 2 para cada quien. ¿Qué? 2 miserables sándwiches para cada uno de nosotros. Que louco, eu faço aniversário no mesmo dia que a Popis. Eu não sabia dessa. Descobri fazendo pesquisa por esse vídeo, né? Olha que maluquice. Como eu falo, eu sempre tô aprendendo enquanto pesquiso e vou gravando o vídeo. É uma loucura, assim como a questão de datas de Chaves, e tá tudo bem. É Chaves, a gente releva. Agora, falando do aniversário do Kiko mesmo, o clássico que todo mundo ama, episódio querido, bonito, bem bonito. Como eu disse, ele é um dos preferidos dos fãs e eu entendo, é muito bom mesmo. Ele tem tanta coisa boa que é até difícil saber por onde começar, mas vamos lá. Esse é o 16º episódio da temporada de 75 e a Chiquinha tinha voltado para o elenco há pouco tempo. Esse retorno da salpicada aconteceu em Chiquinha, o Terror do Cortiço, que foi exibido cerca de um mês antes, no dia 17 de março. Você se aproveita dele só porque ele é fraco, magricela, desnutrido, lombriguento. E nesse período que ela ficou fora, a gente teve a presença de outras crianças no elenco, ocupando espaço, participando das histórias e tal. Mas a Popis, especificamente, ela quase não tinha aparecido. Foram raras aparições. Isso porque, em 74, ela só tinha aparecido em 3 episódios. Apenas 3. Em todos com aquela voz fanha. Nunca creí que fueras tan inteligente, chavo. Ay, sí, pero nada más cuando se trata de comida. E depois disso, ela some por um bom tempo. Nas versões dubladas, talvez você não perceba nada disso porque é uma completa bagunça, não tem ordem nenhuma. Como a dublagem não tem nenhuma ligação com a cronologia original de Chaves, tem episódio onde ela tá fanha. Impressa. Não. Mas não importa, porque eu tenho dinheiro e vou comprar uma. Tem episódio onde ela não tá fanha. Sim, temos que acusar todos. Quem é que devemos acusar? Todos os adultos. E pra quem nós vamos acusá-los? Ora, pros outros adultos. E eu já fiz um dossiê da Popis aqui, analisando quais episódios ela tá fanha, quais ela não tá fanha,
cruzando com a ordem da dublagem, dos lotes, tentando entender o que rolou e zaz. Ficou muito legal, esse vídeo é um dos mais legais do canal, na minha modesta opinião. Tá na descrição para você ver depois. Mas resumindo, porque é muita coisa pra gente comentar aqui, Chespirito tira a Pops de circulação por cerca de um ano. Quando ela volta, ela já não está mais fanha. E isso acontece onde? Exatamente no aniversário do Kiko. Hola, primo! Muchas felicidades! E eu tô falando tudo isso para você entender o peso que tem esse episódio, porque é a volta da Pops, é a volta da Chiquinha, elas interagindo com amigos, é a primeira vez que a gente tem as crianças clássicas, todas juntas ali, tirando o Godines, né? Só faltou ele, dos mais clássicos. Enfim, essa é a primeira vez de Chiquinha com Pops e Nhonho juntos. Outro ponto que passou batido por muita gente ao longo dos anos por conta da exibição totalmente aleatória que rolou aqui no Brasil é que esse episódio tem ligação com um outro clássico. Esse aqui. É um mascote. Mas parece gato. Pera aí, aniversário do Kiko com o julgamento do Chaves, o que tem a ver? Pois é, tem tudo a ver. Por quê? No episódio do aniversário do Kiko, o professor Girafales não aparece, ele não participa. Então, no dia 28 de abril, logo na semana seguinte, o episódio já começa dessa forma aqui. Mas o gato é para o Kiko. É que na semana passada foi o aniversário dele e eu não consegui trazer nenhum presente. Ou seja, esse gato era um presente de aniversário atrasado para o Kiko. E que loucura perceber isso tantos anos depois. E eu acho que esse episódio tem uma mágica que é muito especial de Chaves, que é a questão lúdica, o quanto mexe com a cabeça das crianças. Temporada de 75, acho que é a mais brilhante nesse aspecto também. Porque vamos combinar, quantas vezes você já não sonhou em ter uma festinha dessa, ou até mesmo teve uma festinha com todas essas características, de passar o dia chamando as pessoas. Esperamos você hoje à tarde, querida. E esperar presentes de todo mundo. De 35, até de 40 centavos. Ficar focado mesmo nos presentes, não é pouco não. Tava te esperando! Felicidades pra você! Sim, obrigado. Muitos anos de vida, Kiko! Brincar com os amigos, fazendo a maior bagunça. Ah, que legal. Olha que legal. Olha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Brigar com os amigos, fazendo a maior bagunça. Eu quero é brincar de adivinhações! Comer lanche embrulhadinho, com todo mundo reunido naquele clima caótico. Saiba que meu papai... Saiba que meu pai ganha muito dinheiro, eu quero um... E um outro ponto que ninguém admite. Quem aqui nunca fez um pedido besta na hora de apagar as velhinhas? Todo mundo. Ninguém vai falar, mas todo mundo fez pelo menos uma vez um pedido que você fala, não acredito que eu pedi isso. É universal. Que no meu próximo aniversário, a gentalha não venha. Sim. Muito menos o nhonho. Sim! Que? Para que eu possa passar o dia todo comendo tudo sozinho. Ou então, quantas vezes você não ouviu sua mãe se descabelando para tentar agradar todo mundo em casa no meio da festa? Trate de apagar logo essas velhinhas para que tudo isso se acabe o quanto antes. Inclusive, já que eu falei de mãe, o Dia das Mães está chegando e essa camiseta clássica aqui do Mamãe Querida vai ficar à venda por tempo limitadíssimo, hein? É só até o Dia das Mães. E você quer comprar tempo da camiseta chegar bonitinha para você presentear sua mãe, ou se aparecer na hora do café da manhã usando a camiseta do lado dela, fazer uma surpresa e coisa assim, tem que adquirir logo, porque né, tem frete, tem tudo mais ainda para chegar. Tem como garantir frete grátis, tem como conseguir desconto no Pix, desconto na primeira compra, vai na loja da vizinhança, que é a nossa loja. Você só encontra lá, nem adianta procurar em outro lugar. E se você é mamãe, quero saber a sua experiência com relação às festinhas dos filhos, quero saber as histórias engraçadas, comenta aí porque é sempre bom. Agora, como convidado, vamos falar também uma outra coisa que todo mundo já quis, comer tudo na festa do amigo. Todo mundo já quis fazer isso. Escuta, Kiko, o que é que nós temos para comer, hein? Que tal a gente começar a comer agora? Não. Agora a gente já pode comer, não é, Kiko? E daí? Agora tem a dó, né? Acho que já dá pra comer, não aguento mais. Não. Inclusive, eu não almocei hoje pra arrasar com a festa. Kiko, que hora que nós vamos comer? Bem, acho que agora já dá pra comer, não? Esse tipo de coisa que é muito senso comum torna a experiência muito particular com os espectadores, porque todo mundo já passou por pelo menos algumas dessas situações, todo mundo já vivenciou esse tipo de coisa, então a gente olha e aquilo dá pertencimento, sabe? E tem outra coisa, pro episódio cair no gosto do jeito que caiu é porque é engraçado, não se sustentaria apenas por isso, ele é ótimo, tem boas piadas, é um roteiro até então inédito.
É muito, mas muito bom. Foi só o que me sobrou. E outra coisa que faz a galera gostar muito desse episódio é aquela mão do Chespirito na hora de escrever e montar cenas que encantam, que passa o episódio todo sendo engraçado, caótico, divertido, muitos personagens juntos e um monte de coisa acontecendo para no final equilibrar tudo isso com um socão no estômago do choque de realidade e uma lição muito bonita. Outro? Obrigado, Chaves. Espere, Chavinho. Olha, eu também tenho uma coisa para compartilhar com você. Um refresquinho. Obrigado. De nada, Chaves, de nada. E eu acho que essa cena é uma das melhores do seriado, porque ela também não é extremamente dramática. Ela não pesa o clima, como pesa, por exemplo, o desjejum do Chaves. O Seu Madruga apanhando pra caramba e no final o Chaves chorando, a Chiquinha chorando, quer dizer, e o Chaves lá na porta esperando o dia seguinte, música melancólica, quem sabe a hora que seu pai acordar do desmaio, que loucura, ele vai me chamar pra fazer café da manhã. Mano, pesado. Aqui não é isso. Aqui é só bonito, emocionante, é mais leve, sei lá, é uma cena linda. E é por isso que eu já quero aproveitar e falar, na sua opinião, qual é a cena mais bonita de Chaves? Bonita, aquela que você fala, cara, que lição, o quadro, a trilha sonora, seja lá o que for, conta aí, quero saber a sua opinião. Cena mais bonita de Chaves é a palavra-chave de hoje. Até agora eu tô falando todas as curiosidades a respeito desse episódio, falando o quanto ele é bonito, bem bonito, tudo isso, e realmente ele é um ótimo episódio, mas ele também tem uns erros muito engraçados, muito curiosos. Quê? Tem algumas mudanças em uns elementos cenográficos do mais completo nada, principalmente a cortina da Dona Florinda, que primeiro é assim. É sim! E depois, como num passe de mágica, numa bruxaria da Dona Clotilde, ficou assim. Não adianta, mamãe. Em toda a vizinhança é difícil encontrar gente da alta. Dá pra perceber que rolou um trabalho muito grande com o chroma key também, porque tanto o Edgar quanto a Florinda interpretam dois personagens. Gravar esse tipo de coisa na época era um desafio. Conta pra sua mãe, tia. E tem muitas cenas em chroma, até mesmo como essa aqui, que é feita só pra passagem da Florinda. Vocês querem fazer o favor de me esperar? Tudo muito bem feito pra época, o negócio tem mais de 50 anos. É incrível pra época isso aqui. Isso é transgressor. Mas isso aqui? Vamos lá! Calma. Na boa, por que gravaram essa cena do Nhonho em chroma? Por que isso? Eu já vi um monte de explicações e até hoje eu não encontrei nenhuma realmente convincente. Porque todo mundo fica no achismo, todo mundo fala, pode ser isso, talvez seja aquilo. Eu mesmo vou ter que fazer isso também, é claro que eu não tenho a resposta concreta, mas eu tenho bons palpites. Pode ter sido por uma questão de que aquilo foi uma queda, então gravaram num ambiente mais controlado, colocaram ele caindo num colchão e coisa assim, só para ele não se machucar? Até pode. Não dá para descartar, mas eu duvido. Pode reparar que na hora que ele cai no chão, se ele estivesse caindo em uma superfície mais macia, teria um efeito de rebote, aquela coisa de você cair e dar uma leve afofada, sabe? Desse tipo de coisa assim. Você cai e faz assim, e não tem isso, ele cai num chão duro mesmo, aparentemente. E um outro ponto é que o Edgar provavelmente era o cara que mais se tacava nas gravações sem o menor problema. Na gravação de El Chanfle 2, ele chegou até a quebrar o braço se tacando no chão. Eu acredito que tenha sido muito mais um problema de logística na ordem de gravação. Eu não sei se você sabe, mas geralmente as cenas de um seriado, de um filme ou qualquer outra coisa do tipo não seguem a ordem do roteiro. Primeiro grava um cenário aqui, depois grava outro cenário ali e às vezes as coisas mudam tudo na edição. Mas aí, se for uma questão relacionada a isso, pode ser uma coisa de figurino, uma questão de tempo de diária, pode ser uma questão de montagem e desmontagem de cenário, pode ser uma questão de iluminação que não estava preparada para aquele momento, não tinha tempo de gravar essa cena e depois o pessoal ia montar um chroma, então falou, grava essa cena parada, depois a gente põe em chroma. Pode ser um monte de coisa e aí não tem como saber. O que a gente percebe é que esse episódio foi muito grandioso para a época, em termos de produção mesmo. Foi um desafio gravar com tanta gente, tanto chroma, tanta bruxa. Por isso que ele tem tantos detalhes que mudam de uma hora para outra, sem explicação, que dá pra gente perceber que ele foi gravado em mais de uma diária, o que é totalmente normal. Acredito que todas as cenas que se passam no pátio principal foram gravadas no mesmo dia. A gente percebe pelos elementos que continuam no mesmo lugar, como o triciclo principalmente. Porém, tem algumas diferenças sim, como a gaiola que fica na frente da casa da Dona Florinda. Uma hora tá lá,
outra hora não está. Como essa não é uma diferença estrutural, como a gente percebe de um episódio para outro na mesma temporada que muda a janela, muda a distância entre janela e porta, muda a escada, o pessoal desmontava e montava novos cenários de vila o tempo todo. Não é esse caso. Então provavelmente teve só um espaço entre uma coisa e outra que tiraram ali e acabou passando batido. Já na casa da Dona Florinda, percebemos que a grande maioria das cenas são gravadas com essa cortina verde. Só que aí tem um detalhe. Nessa época, a Dona Florinda usava o seu cabelo de verdade enrolado nos bobs, então para fazer a Pops, ela usava uma peruca. Digo nessa época porque em vários momentos ela usava uma peruca para fazer a Dona Florinda também. Você reparou nisso? Por favor, criança! Essa velha chata que é a mãe do Kiko. Que safado! Pintou de uma outra cor pra ninguém reconhecer, né? E na parte da Florinda em croma, ela só gravou essas cenas como Dona Florinda mesmo, não como Pops. O que a gente consegue perceber que foi gravado em outro momento são esses takes que você tá vendo, bem nesse miolinho entre a brincadeira na sala e a hora do lanche. Ocupa cerca de 1 minuto do episódio. E aí talvez você se pergunte, tá, você se guiou pela cortina, entendi, faz sentido, mas e nas cenas que não mostra a cortina? Como que você sabe que foi gravado ali naquele mesmo momento? Repara só na disposição dos elementos cenográficos que estão na mesinha ao lado da poltrona. Vamos lá! Calma! Por que vocês correram, hein? E outra coisa, repara na diferença da comida que está na mesa. Ai, que gentalha! Nunca mais na minha vida eu vou vir nas suas festas. E se você reparar nesse miolinho, o Nhonho não aparece em nenhum momento. É um plano fechado na Chiquinha e no Kiko, depois a Pops e a Dona Florinda e o Chaves correndo para a mesa. Fica essas duas coisas. Cadê o Nhonho nesse tempo? Ele não tá ali. Então será que nesse momento que rolou essa gravação com a cortina branca, o Nhonho não estava ali e precisou fazer alguma outra coisa para ser inserido em pós? Pode ser. Percebe como são várias possibilidades? Eu acredito muito mais nisso, numa questão apenas de logística de gravação. E sinceramente, nada disso é um problema. É claro, vale pela curiosidade, vale por estudar a obra, mas a gente sempre assistiu numa boa e sempre vai ser incrível. Porém, devo ser sincero que quando a gente assiste assim, passa batido e tal, como eu disse, mas quando você repara a cortina mudando do nada, numa tacada só, é esquisito, vai. Vamos lá! Por que vocês correram, hein? Agora, se você quer ver mais erros de gravação como esse, te indico esse vídeo que tá aqui do lado. Você vai se divertir, é engraçado demais, eu tenho certeza que você vai curtir muito. A gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.